Olá, minhas amigas, olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos. Agradecer sempre vocês que nos acompanham. Aqueles que ainda não são inscritos, se inscrevam, compartilhem nossos vídeos, ative o sininho, deixe seu like e vamos que vamos. Bem, uma pessoa me perguntou se o pobre pode ser de direita. E a outra me perguntou qual o significado político do termo direita e esquerda. Bem, o líder africano já falecido Nelson Mandela disse certa vez que a pobreza não é um acidente. E que tanto a pobreza quanto o apartheid foram criados pelos homens. E que se foram criados pelos homens, as ações dos homens poderiam removê-los. Remover tanto a pobreza quanto o apartheid. Bem, então, assim como as palavras de Nelson Mandela, houve também na história da sociedade um momento em que a sociedade era organizada de uma forma em que não existia propriedade privada, ou seja, tudo era de todos, portanto não tinha o antagonismo de classes, ou seja, aquela classe que era dona dos meios de produção e aquela que era dona apenas da força de trabalho, então isso não existia, assim como também não existia Estado. Então, a forma em que a sociedade se organiza para produzir os bens necessários à vida chama-se modo de produção. Então, esse modo de produção, que não tinha propriedade privada, que não tinha classes antagônicas, que não tinha Estado, chama-se modo de produção primitivo. Aí depois outros modos de produção aconteceram, tipo o escravismo, feudalismo, e hoje nós estamos no capitalismo. Pois bem, então veio a escravidão, veio o feudalismo e da transição do feudalismo para o capitalismo, a França teve um papel fundamental nesse processo, que se chama a Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi um marco no processo de transição do modo de produção feudal para o modo de produção capitalista. Pois bem, então, nesse processo de transição, houve um momento em que a França estava vivendo uma monarquia constitucional, mas a burguesia que estava surgindo queria transformar o país de monarquia para república. E eles conseguiram dar um golpe lá e implantaram a república e precisavam então elaborar uma nova constituição para o país. Então foi convocada uma convenção nacional, aí tinha o grupo dos gerondinos, que representavam o interesse da burguesia, e tinha os jacobinos, que representavam os interesses dos trabalhadores. E lá na Assembleia, aqueles que representavam os interesses da burguesia sentaram-se à direita na Assembleia. E os que representavam os interesses dos trabalhadores, os jacobinos, sentaram à esquerda. Por isso do termo direita e esquerda. Então, quando alguém é chamado de esquerda, é porque ele defende um projeto de interesse dos trabalhadores, um projeto onde não há exploração do homem pelo homem, onde todos sejam tratados com respeito, com justiça e com os mesmos direitos. Já aquela pessoa que é taxada de direita é que defende o interesse de uma classe que explora a outra classe, que quer a concentração da riqueza na sua mão, que vive da exploração dos outros,
isto é a direita, que cada vez mais concentra a riqueza em detrimento, né, da situação de pobreza que vive aqueles que trabalham. Então esse é o significado do termo direita e esquerda. Quem defende os trabalhadores é a esquerda, quem defende a direita, quem defende a burguesia é a direita. Bem, agora, os trabalhadores, eles são 80% da sociedade. Então o trabalhador pode ser de direita? O trabalhador é quem produz. Então tudo que é produzido pelos trabalhadores. Mas infelizmente ele não fica com a riqueza. A riqueza é concentrada na mão daqueles que são os donos dos meios de produção. As máquinas, as fábricas, as grandes propriedades. Não vou aqui entrar no mérito de como essas pessoas conseguiram os meios de produção, porque não há tempo para isso, mas de forma justa, honesta, não foi. Certo? Então, os trabalhadores é quem produz tudo e a riqueza fica praticamente quase toda na mão daqueles que são os donos dos meios de produção. Eu já disse em outro vídeo que 1% dos ricos detém 1/3 da riqueza. Então, só para a gente ver como é a concentração de riqueza no nosso país. Se os trabalhadores são a grande maioria, por que eles só trabalham e vivem sofrendo e não apropriam, aceitam que aquilo que eles produzem sejam concentrado na mão de quem não produz, dos donos do meio de produção? Aí é uma questão de organização. Pois se somos a maioria, se nós fôssemos organizados, nós construiríamos uma outra sociedade onde essa exploração não iria existir. A burguesia no capitalismo, ela usa os meios de comunicação para poder enganar a população, usa o poder político também para poder enganar a população. Então usa todo esse poderio político e ideológico para poder enganar as pessoas, certo? Não permite dar condições de vida para as pessoas, principalmente educação, porque se der educação as pessoas abram os olhos e aí deixam de ser enganados e passam a defender os seus direitos e construírem uma sociedade justa. Acontece que o capitalismo é um sistema que ele não tem salvação, pois a sua base é a exploração, é esse antagonismo, é essa questão da concentração da riqueza. E quando você concentra a riqueza na mão de poucos e a grande maioria vive na pobreza, então aí há esse grande conflito entre as classes. E é por isto que a classe trabalhadora irá se organizar, ou seja, está se organizando, e chegará um dia que ela irá construir uma sociedade onde não haverá exploração entre os seres humanos. Como disse Nelson Mandela, a pobreza não é um acidente, é algo construído propositalmente. É algo construído propositalmente por aqueles que controlam os meios de produção. Mas a classe trabalhadora é a maioria, está abrindo os olhos, está se organizando e, consequentemente, está construindo uma sociedade onde a justiça irá prevalecer, onde ninguém estará explorando um ao outro. Este é o sonho da classe trabalhadora
e, sem dúvida nenhuma, um dia nós iremos viver nesse modelo de sociedade. Era isso, minhas amigas e minhas amigas. Um grande abraço a todos e até a próxima.